Maria. Camila Cunha. Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha, o nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, também Sandro Cidade e Fernando Barcelos. A produção de hoje é da Bibiana Pinheiro. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário, no canal 26 ou 526 da NET. Logo mais, os vídeos das entrevistas também vão para o canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1964. Vamos aos fatos do mundo neste ano. Este é o ano em que os Beatles ocupavam as 6 primeiras colocações das paradas australianas e eram ovacionados por onde passavam. No Brasil, este é o ano da fundação do Banco Central do Brasil e foi instituído o Conselho Monetário Nacional. O ano é movimentado nas decisões políticas do país, que envolvem a segurança militar do Brasil e a população, o conhecido golpe militar. Em Santa Maria, este ano foi o ano da formatura da primeira turma de Direito e de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria. E também o ano da fundação da Escola Municipal Zenir Aita. Neste ano, 1964, faleceu a pintora Anita Mafaldi, grande nome da Semana da Arte Moderna. Neste ano, nasceu a atriz Patrícia Pilar, também de Ouro Preto, cantor, compositor e líder da banda Capital Inicial, e também o apresentador João Gordo. E no dia 22 de agosto de 1964, nasceu o nosso convidado de hoje, o George Anselmo Conrad. George, seja muito bem-vindo ao DNA, um prazer te ter aqui. Obrigado. Eu acho que eu tô quase me sentindo em casa, né, Camila? Porque a Camila é sobrinha de uma grande amiga minha, já falecida, a doutora Cici Rocha. A filha da Cici, a Janaíta, foi minha aluna também, né? Então, que prazer estar aqui. Já achamos algo em comum. O Marcelo, que está na técnica aqui, eu já conheço ele há um certo tempo, então... Muito já esteve também escrevendo nas páginas do Diário? Sim, desde o início, praticamente, né? Porque eu estava afastado para o meu doutorado quando o Diário foi criado, mas logo em seguida, em 2013, eu retornei a Santa Maria e né, o Caderno Mix... sempre tinha o espaço Ideias, lá foram vários artigos no Ideias, então e ao longo do tempo, em outros espaços, eu dirigi o nosso sindicato docente da UFSM, que também tinha um espaço semanal do Diário, então... Eu já ia dizer, provavelmente, e como fonte em muitas pautas relacionadas ao UFSM. Aí sim, a gente é no bom sentido, bem explorado por vocês, mas... né, Professor, ó, já dei o spoiler aí, já chamei de professor, né? Que legal isso. Eu vou ler uma pequena apresentação que a produção fez e daí depois a gente vai conversando e o senhor me disse é mais ou menos por aí. Filho de Adelmo Anselmo Conrad e Eneida Schneider Conrad, pai da Valentina e marido da Gláucia Vieira. Nasceu em Cruz Alta, morou em Três Passos, 3 de Maio, São Borja, Santo Ângelo, Porto Alegre, Petrolândia, Blumenau, Campinas e Rio de Janeiro. Professor titular do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em História da UFSM. Leciona na instituição desde 1994. Licenciado em História pela UFSM, especialista em História do Brasil. Em seu crescimento acadêmico, pesquisou, entre vários assuntos, a história social do trabalho. Pesquisador, principalmente dos movimentos sociais e políticos do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Apaixonado por sua esposa há quase 40 anos, cultiva este amor desde 11 de janeiro de 1984. Temos até uma data aqui, acho que a gente tem um romântico associado
sumido com uma data. Adora viajar, é cinéfilo e colorado nas horas vagas, militante de movimentos sociais e políticos. Teve uma chance de ser operador do direito, mas preferiu seguir sua paixão, um historiador, educador e pesquisador. Se antes era apaixonado por carboidratos, ou em especial lasanhas e pizzas, hoje continua sendo, porém sem poder degustá-los. Depois de adquirir diabetes autoimune tipo 1, desde 2022, a dieta alimentar ficou um pouco restrita às carnes magras, saladas e frutas, com eventuais sobremesas e café sem açúcar. Tem uma personalidade tranquila, mas radical nas lutas pela justiça social, antifascista e antirracista, contra todas as formas de preconceito de gênero, etnia, raça e nacionalidade. Esse é o George Conrad, mais ou menos por aí. É bastante por aí, porque sintetiza um pouco do George que foi se construindo, né? Eu brinco assim que eu sou filho do golpe de 64. Meu pai nasceu em 37, que é o ano do golpe de Estado Novo. Então só faltou ter algum filho em outra data, né, dessas memoráveis e tristes da história do Brasil. Se tornou um historiador, como historiador, eu fui monitor durante um bom tempo em História do Brasil, na vida acadêmica, então ali foi se construindo. Meu concurso na UFSM é na área de História do Brasil, e eu sempre fiz uma coisa que às vezes é questionável, sob o ponto de vista teórico do recorte historiográfico, mas é compreender a história local, a história regional dentro da história do Brasil. Então sempre minhas referências, meus exemplos, hoje eu estou situado em Santa Maria, é dessa cidade. Quero dizer que eu não sou separatista, então Santa Maria não é fora do Brasil, obviamente, então isso é importante. E muitos dos temas que eu trato nas minhas pesquisas são temas nacionais, né? Então, quando eu pesquisei o próprio golpe, que é o ano que eu nasci, e a ditadura em Santa Maria, esse é um tema que, obviamente, tanto a historiografia do Rio Grande do Sul, na qual eu me enquadro, como a historiografia brasileira, trata, né, claro que cada local tem a sua especificidade, né, como os fatos se deram, mas isso é muito bom, porque aí você não isola, né, uma peculiaridade de um processo histórico mais amplo, que é também parte da minha compreensão historiográfica. E por ter morado em vários lugares... Eu já ia lhe perguntar. O primeiro chute que eu ia fazer, o senhor era filho de militar ou de bancário? Porque tantas cidades, mas parece que não é bem isso. Nada disso, eu sou filho de filhos de agricultores, pequenos agricultores que foram empurrados para a cidade. Minha mãe é de Santo Anjo, meu pai é de Soledade, na verdade de Birubá, né? Que era um distrito de Soledade. E se conheceram em Cruz Alta, né? Se encontraram lá e aí a razão. Então, eu até brinco assim que eu nasci numa cidade muito legal, porque é a cidade em que, entre outros, alguém escreveu umas bobagens, tipo O Tempo e o Vento. Sou da cidade do Érico Veríssimo, só isso. Mas o Érico Veríssimo e Cruz Alta é muito da minha memória de infância, depois de ter saído de lá. Porém, eu tenho a lembrança mais antiga que eu tenho é justamente aos 4 anos de idade, no momento que a gente está mudando de lá. Familiares, uma madrinha minha que ficou, aquele choro de família, e talvez tenha sido um trauma de rompimento. Para onde vamos, né? Vamos para um novo lugar. Então, eu já via nesse meio tempo, entre nascer em Cruz Alta e sair de Cruz Alta aos 4 anos de idade, meus pais moraram 1 ano e pouco em Três Passos, onde nasceu um irmão meu, que aliás também já foi durante muito tempo colunista do Diário de Santa Maria, que é o Diomar Conrad. Foi justamente quando teve aquele episódio importante da história do Rio Grande do Sul, que foi a tomada de Três Passos, quando militares tentaram reagir ao golpe de 64. Claro que eu só fiquei sabendo muito tempo depois disso. Mas, então... E aí fui passar minha infância no Alto Uruguai, em 3 de Maio. Muita gente acha que eu sou de lá,
porque foi uma cidade que eu até o início do ensino médio, antes de ir para São Borja, e foi por circunstâncias assim de trabalho dos meus pais, né? Muita mudança de oportunidades deles que foram modificando a vida. Então, e foi muito curto assim a transição entre 3 de Maio, São Borja e Santo Ângelo, que é a terra da minha mãe, antes de vir para Santa Maria. Tanto que eu fiz um ano em cada uma dessas cidades do ensino médio. E aí, claro, em todas essas cidades eu tinha amigos, colegas de aula que tinham irmãos mais velhos cujo destino era Santa Maria. Então o sonho de vir para Santa Maria estudar aqui, eu não lembro, mas era desde muito cedo, né? Porque os grandes estão lá em Santa Maria. Isso já começou em 3 de Maio, quando eu devia ter 10, 12 anos, talvez menos até. Então foi... E o foco, a Universidade Federal de Santa Maria, claro, que porque existe um relacionamento imenso dessa parte com eu tenho alguns colegas de infância e adolescência que foram para Porto Alegre, na URGS, mas sempre era uma referência secundária, porque era mais longe. Sim. Santa Maria é mais próximo de Chapecó do que Florianópolis só. Então por isso que vem. Então, e que bom, porque aqui eu conheci minha companheira de vida, aqui eu conheci tanta gente, né? O meu irmão veio estudar aqui, só não veio minha irmã que não passou em vestibular, então fez carreira acadêmica fora em outro lugar. Mas então Santa Maria, né? Meu irmão voltou com o tempo para cá, porque ele morou em Joinville, Curitiba e Jaraguá, e sempre dizia, eu vou voltar. Então hoje está radicado aqui de novo. Então Santa Maria tem, eu acho que essa atração. Claro que eu sempre brinco assim, Santa Maria é uma cidade, né, que forma e empurra, e foi o meu caso. Só que eu sou meio bumerangue, né? Eu fui e voltei. Eu já ia dizer, naquela história de que os nossos universitários se formam e depois saem, né? A parte dos militares que vêm também vão, mas e também tem as pessoas que voltam. Mas a gente vai conversar sobre isso, falar sobre essa sua chegada na UFSM logo após do intervalo. E a gente volta já com o DNA. Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos. Aí resolvi entrar no App BB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses pra pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio. Rápido, fácil e 100% digital. Agora tá tudo sob controle. Entra no App BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, pra tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 30 de abril de 2023. O Grupo Diário está ao lado do Inter SM na divisão de acesso 2023. E a super equipe de esportes da CDN da TV Diário vai transmitir todos os jogos da equipe de Santa Maria rumo ao acesso. Parceria, KTO, Rede de Postos JP, Grupo Felite, Casa dos Pneus, Beltrame Materiais de Construção, Michael Oliveira Imóveis, Locarmac e Teibel Ferramentas e Máquinas. Quinta especial no Peruso. Especial como você. Queijo mussarela interfolhado 3,15 a cada 100 gramas no app. Festival de pastéis fritos 5,19 a cada 100 gramas. Festival de tortas 4,79 a cada 100 gramas. Café Três Corações 500 gramas 14,98 no app. Requeijão Santa Clara 180 gramas 5,99. Leite LG 0 lactose 1 litro 4,99 no app. Farinha de trigo Maria Inês 1 quilo 3,75. Peruso Supermercados. Prazer em economizar. A CDL Santa Maria é muito mais do que uma entidade representativa. Ela é um hub de informação, networking e troca de experiências com as mais diversas soluções para você e a sua empresa. Associe-se à CDL e faça parte deste ambiente de apoio e estímulo da economia local. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você.
Atenção, sua idade é seu desconto aqui na Ótica Silvio Joalheiro. Na compra de lentes, as armações sinalizadas têm o desconto conforme a sua idade. Não esqueça, é somente em abril. Sua idade é seu desconto. É a promoção de aniversário da Ótica Silvio Joalheiro. O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos. O governo federal trabalha para combater os impactos da seca na região. Entre as ações estão o pagamento do Bolsa Família, a oferta de microcrédito para 40 mil agricultores, cestas básicas, caminhões-pipa e combustível para os municípios mais atingidos. De imediato, são 430 milhões de reais em medidas para apoiar o Estado. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. DNA. De volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Hoje estou aqui conversando com o professor Jorge Conrad. E aí a gente estava comentando aqui no intervalo que a gente poderia fazer um programa só de cinema, um especial. A gente teria muitos assuntos, né, professor? Mas agora a gente voltando para o assunto do primeiro bloco. Chegaste em Santa Maria. Primeiro assim, a escolha por fazer história. Se disse um apaixonado, que a família tinha uma pretensão de querer que fizesse o direito. Mas da onde que vem essa paixão pela história? Já existiam traços disso mais novo? De gostar de história, sim, mas a decisão, por quê? Porque um garoto de Santo Anjo vir fazer uma licenciatura ou qualquer coisa, não, você tinha que fazer odonto, direito, medicina, aquelas mais tradicionais. Mas aí quando eu cheguei em Santa Maria, eu conheci uma menina que é minha esposa, né? A gente, como foi dito, já quase 40 anos juntos, e ela já estava resoluta a fazer história. E aí fechou, né? Vamos fazer juntos, foi a decisão. Maior influência, então, de fato, é ela. Hoje ela é colega na universidade, trabalhamos junto no programa de pós-graduação, trabalhamos no mesmo andar, mas ela também é arquivista, então ela é professora do departamento de arquivologia. E ali foi a decisão final. Disse, não vou fazer o direito, que foi uma coisa muito assim, acho que da minha mãe, eu na sequência eu fiz, na época era possível fazer 2 graduações ao mesmo tempo, então eu frequentava, mas só o que sobrava de carga horária. Nunca odiei o direito, nunca foi assim uma obrigação forçada, mas não era o meu caminho mesmo. Então e quanto mais eu avançava na história, mais a paixão pela profissão vinha, né? Porém, com essa perspectiva, dentro da história, além de pesquisadores, eu quero trabalhar para a formação de professores. Aí a vida acadêmica era um caminho daquele que... Já tinha isso estabelecido. Os anos 80, na UFSM, ainda tinha muita dificuldade de pesquisa. Nós tínhamos uma licenciatura cujos colegas estimulavam a pesquisa. E eu fui muito... Eu acho que assim, um grande momento da minha vida acadêmica foi ser monitor de uma grande professora de História do Brasil, Ana Maria Lopes Rodrigues, que ela nos estimulava a pesquisa. E eu comecei a fazer pesquisa mesmo sem ser um bacharelado, que nós não tínhamos na época. E isso, claro, abriu o caminho para lá na frente. Tanto que quando eu fui convidado para, assim como a Gláucia, a voltar para o Rio Grande do Sul. Então, nós trabalhávamos em Blumenau, Santa Catarina, com professores do estado lá, para trabalhar na Universidade do Trabalhador. O que é isso? Não é uma universidade, é um centro de formação sindical, mas que recuperava um nome que tinha desde a França dos anos 20, teve experiência, por exemplo, no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, que é o movimento sindical organizar cursos de formação. E esse foi um convite no início de um pouquinho mais, meados de 91. E era a oportunidade de voltar para o Rio Grande do Sul, voltar para fazer um mestrado, que foi o mestrado da PUC em Porto Alegre. Então, fui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Fazer não, né? Eu e Glaucia,
A gente só não foi colega nas turmas de doutorado porque eu fui um ano antes para Campinas. Ela fazia arquivologia e foi no ano seguinte na seleção. Então a gente tem uma vida assim... Eu já ia dizer, quando fala em companheiro de vida, é de fato... Em todos os sentidos. E com o tempo, não foi nós que escolhemos daí. Os 2 cursos, sim, os 2 departamentos estar no mesmo andar. Sim. Né? Então a gente vai junto para o trabalho, volta junto e se encontra no almoço e se encontra em muitas atividades acadêmicas. E quero dizer assim, você falou em romantismo, até agora não enjoei, não, né? Quando separa é que é ruim. Né? Tem gente que que legal, tá longe. Não, aí não é bom. Enfim, né? E a vida acadêmica fez a gente daí sim fazer uma escolha de vida que tem todas as consequências, mas de primeiro fechar o doutorado para depois ter filho. Então a nossa filha, uma brincadeira aqui, eu sempre repito ela, quando ela nasceu, olhou para cima e disse: só tá o vovô e a vovó e o papai e a mãe não vieram. Por quê? Porque nós já tínhamos 40 e poucos anos e ela hoje só tem 14. Né? Mas foi uma opção de vida muito assim, né? Até porque numa sociedade patriarcal, machista, você tem filho cedo, no geral é a mulher que perde a vida acadêmica, né? Isso é muito seguido. Então, e a gente não, nós vamos fazer tudo junto para depois, né, pensar. Família já tem, né? Então, filhos vêm para completar. Então, mas a vida acadêmica, e com o tempo, Santa Maria, porque eu fazia especialização em História do Brasil quando veio o primeiro concurso. Fui aprovado, ali foi quase um vestibular, porque tinham 2 vagas, 90 e poucos candidatos, só se exigia a graduação, e eu fui aprovado, mas nas vagas que abriram não fui classificado. Depois eu fui dar aula na PUC do Rio Grande do Sul e na UX de Caxias. E lá em 94 que apareceu o concurso que fez eu voltar para Santa Maria. Tá? Eu morava em Porto Alegre na época, gostava muito de Porto Alegre, sempre digo isso, mas Santa Maria, em termos acadêmicos, foi aonde consolidou e uma cidade extraordinária para aquilo que eu havia escolhido lá na infância, né? Então, sim, foi fechando todas, assim, né? Professor, e quando a gente fala, né, de licenciaturas, da história, dos professores, eu queria lhe fazer uma pergunta: como que tu enxerga esse panorama de antigamente e agora? Existe uma diminuição considerável no número de alunos que entram nas licenciaturas, que optam pelas licenciaturas ou não? Qual a mudança que tu enxerga? Nós tivemos momentos assim onde a concorrência no curso de História foi maior do que quando eu fiz o meu vestibular nos anos 80, e eu estou falando aqui já desse século. Você vê onde eu fiz meu doutorado na Unicamp, é super concorrido. Então há uma grande disputa, não como aquilo que para muitos é o curso, porque isso tem a ver com a história do Brasil. O que era ser doutor? Tá? Ser doutor era ser engenheiro, era ser médico, era ser advogado. Mesmo que você não tenha o título, até hoje você é chamado disso, né? O que é uma incorreção, mas enfim. Claro que ao longo do tempo, principalmente a diminuição da qualidade, a escola pública era a melhor escola. Isso no Rio Grande do Sul é uma tradição que vem desde a Primeira República, dos positivistas gaúchos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, e tivemos governos a posteriori que foram desqualificando a escola pública. Isso acho que ainda não aconteceu com a universidade pública, né? Apesar de alguns quererem isso. Então, a busca sempre foi grande. Agora, claro que tem todas as formas de preconceito, desvalorização, né, daquilo. A minha mãe me disse uma vez: filho, um advogado ganha num dia o que um professor vai ganhar num ano. E eu fazia a pergunta, né, por essa sensibilidade social. Eu comecei, a sensibilidade social vem um pouco também da minha mãe, que vinha de família de trabalhistas, defendia, né, Luiz Carlos Prestes, defendia Brizola. Meu pai não, meu pai era extremamente conservador, defendia a ditadura, defendia, né, e eu comecei no movimento estudantil em 1981, já nos estertores da ditadura, mas fui para um primeiro congresso, que foi em Carazinho, inclusive na cidade escolhida, porque lá era a cidade do Brizola e tinha recém voltado do exílio. Mas esse preconceito, então, ou essa desvalorização, porque eu acho que é mais desvalorização.
né? Se os salários dos professores um dia forem equivalentes a alguns países do mundo, principalmente na Europa, né? Não pode ser modelo. Aí as pessoas vão fazer, né? Porque olham lá para frente, mas eu vou investir tanto tempo da minha vida, né, para uma profissão que não tem a valorização. Então, aqui é uma estrutura de Estado, de governos, da sociedade, que fala o tempo inteiro que essa é uma profissão que forma todos, mas na hora de valorizar a gente sabe... Né? Toda essa luta dos professores. Porém, claro, um professor universitário, até em termos salariais, ele é diferenciado. Eu já fui chamado de marajá, não cabe essa... Né? Sou assalariado, se não tiver o salário no início do mês, mas... às vezes até de colegas, né? Porque realmente professores do município, do estado, nessa questão econômica, vocês são os diferenciados. Não, é porque nós temos uma carreira na universidade que, se você é professor da medicina ou é professor de qualquer área, é pela carreira e não pela área, né? Não pela situação, né? Então, é claro... Mas é isso, eu cheguei já no topo da minha carreira acadêmica, a não sei que criem outras. Então é muito orgulho, sobretudo para um filho de pequenos agricultores, que entre todos os primos, entre tios, fomos os primeiros dos meus irmãos a chegar ao ensino superior, e eu sou o único doutor, né? Então, mas a minha avó materna dizia: filho, teus primos aí ganham mais que você como mecânico e não estudaram. Né? Então, larga isso, né? Porque é um pouco dessa desvalorização. E que existe até hoje ainda, claro, esse tipo de comentário. Não é necessariamente de uma família mais antiga e conservadora. A gente sabe que existe, sim. E mesmo que eu tenho amigos conhecidos da própria universidade, que às vezes são médicos, né? Tem que fazer 5, 6 trabalhos para conseguir um salário razoável. Então também são, né, para quem, como eu sou da história do trabalho, fui sindicalista, também é explorado, né? Mas o status é que tá a diferença. Às vezes trabalho mais que qualquer um de nós, né? E é uma vida maluca. Mas então a sociedade constrói esses valores que infelizmente, né, estão aí. E a gente enfrenta, porque quando chega um jovem para trabalhar, você é professor ou você é pesquisador? No Brasil, quem é pesquisador em história? Você conhece alguém? Só pesquisador? Que viva só disso? Não. Alguns são... Mas que trabalha dentro da universidade, que é professor. Mas é professor, essencialmente. Só pesquisador. A minha atividade como professor toma muito mais tempo da minha dedicação exclusiva do que a pesquisa. E às vezes, você é do doutorado, lá do mestrado, então tá só mais... Não. Que bom se fosse, porque também é uma coisa boa pesquisar. Não, mas a maior parte minha é em sala de aula. E aí tem aquela preconceito: você faz alguma coisa além de dar aula? E que tempo que as pessoas acham que sobra para... Sim, porque eu até na informação que a gente passou para vocês, eu já tenho 300 e poucas bancas entre graduação e doutorado. Se você contar a dedicação de um dia para uma banca, eu tenho um ano da minha vida só de bancas, né? Mas não é assim. Quando eu oriento um trabalho, participo de uma banca eu digo assim, meu ritmo de trabalho, se eu tiver livre no dia, é de 100 páginas para revisar um texto de um orientando ou preparar uma arguição. Dias atrás eu participei de uma banca na URGS com 700 páginas, precisei 7 dias só para ler e preparar a arguição de uma banca de doutorado. Aí não tem 7 dias da semana livre. Você vai utilizar o domingo, o feriado, de tal forma que a minha filha disse com 8 anos de idade: eu não quero ser professora porque vocês até nas férias às vezes, e nas férias a gente está fazendo parecer de artigo, porque a vida acadêmica de um professor universitário é isso. Se você não produzir, você é descredenciado do programa de pós-graduação. Então é artigo, livro, evento, internacionalização, coisa muito cobrada. Esses dias me disseram assim: você está sempre viajando, né? Sim, mas eu estava lá em Portugal para a questão acadêmica. Se eu fosse só para turismo, né, da vida particular, não, né? Então, e os encontros diários você tem que estar... Mas isso é paixão também, né? Sim. Porque faz você conhecer o mundo. Eu acho que se não fosse a Universidade Federal de Santa Maria, eu não conheceria nem o Brasil nem o mundo na parte que eu até hoje conheço.
Então, isso é Agora a gente vai para um rápido intervalo e aí sobre as horas vagas, as poucas que sobram, a gente vai falar sobre uma paixão também que é o cinema. Mas a gente volta já com o DNA. Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 99143-6804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$30 no restaurante Deck do Chefe. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. A Cis Limpa garante, seu banheiro pode estar sempre cheiroso. Nosso mix de produtos bloqueia odores, fazendo com que o banheiro de sua empresa seja um local higiênico e agradável. Não importa o tamanho de seu banheiro, a intensidade de uso ou qualquer outro fator. Sempre tem um produto da Cis Limpa para desinfetar e aromatizar este local tão importante. Saiba mais acessando as redes sociais da Cis Limpa no Instagram, Facebook e TikTok. Cis Limpa, sistemas de limpeza. A notícia tem urgência e prioridade no Central CDN. De segunda a sexta, em 2 edições, a equipe do Diário faz um giro por Santa Maria e região com as principais informações do dia. O programa vai ao ar às 11, com a apresentação de Thaís Sereta e às 17 horas com Rogério Kerber. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Inscrições abertas para o vestibular de inverno da Universidade Franciscana. Inspire experiências transformadoras em uma das mais de 30 opções de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância. Evolua junto a professores com ampla experiência e protagonize seu aprendizado com roteiros de estudos e disciplinas que conectam estudantes de diversos cursos. Faça o vestibular de inverno FN. Inscreva-se agora em ufn.edu.br. A sua melhor locadora de PCs e impressoras Tecnológica. Assistência pra você, celular, game, PC, solução pra sua empresa e você está na Tecnológica. Floriano Peixoto, 1587, centro de Santa Maria. Fone 3026-6525. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando com o meu entrevistado de hoje, professor George Conrad. Professor, historiador, doutor, estávamos conversando sobre todo esse empenho, né, essa dedicação para a universidade, para a pesquisa. Mas, professor, essa paixão que o senhor repassou para a produção do cinema, da onde despertou? E eu vou até fazer uma pergunta, porque é difícil a gente não perguntar esse clichê, mas dá para escolher um filme da vida, assim? Aí não dá. Eu sei que era difícil. Um top 3, alguma coisa assim. Eu certa vez eu fiz meu top 10 e coloquei na linha de frente Novecento, Ladrões de Bicicleta, Novecento do Bertolucci. Cabala concordando com todos. Poderoso Chefão. Então tem, claro, aqueles que você assiste e revê.
Mas eu comecei como garoto. Por quê? Porque ir ao cinema no domingo, e o primeiro filme que eu vi foi em 3 de maio, e depois anos, não lembrava, e vi numa sessão da tarde. Era Bongo Vagabundo com o Didi, né? Renato Aragão dos Trapalhões. Tentando me lembrar. Lá do final dos anos 60. Não sei se você já viu essa reprise. E aí eu comecei, né? Acho que esse é um defeito. Eu tenho dúvidas se eu sou acumulador ou colecionador, né? E aí se a acumulação é... Mas desde de garoto recortando matéria de jornais, revistas. Então, uma revista extraordinária que chegava nas banhas em Santa Maria, Cinemim, temos lá em casa completa, né? Depois a 7, dentre as atuais. Na casa. Livro de cinema, certamente entre VHS, que eu nunca me desfiz depois que veio o DVD. Eu só não entrei no Blu-ray, né? Que aí não, tem que parar e as mídias vão sendo substituídas, mas é isso. Chegam principalmente os alunos, né? Professor, eu botava isso num pendrive. Não, eu gosto de, né, assim como os livros. Então é de uma geração. Mas deve ter, acho que uns 3.000 filmes lá em casa. O grande cinema brasileiro, o grande cinema latino-americano, o grande cinema mundial, tem lá, né? Então se você quiser... Chaplin, todos os filmes do Chaplin, né? E do cinema nacional? Né? A cinema nacional, eu gosto muito do cinema novo, né? Então... Prefiro o Nelson Pereira dos Santos do que o Glauber Rocha, mas acho que o Glauber Rocha é genial, né? Aliás, lá em casa essa é uma divisão, né? Minha companheira não gosta muito do Glauber e eu insisto, né, que assim como filmes que vieram depois, Hector Babenco, né, apesar de ser um diretor argentino, então começou lá com Pichote, até eu postei em redes sociais, né, porque eu guardo o dia e o local onde o filme foi visto, né? Interessante. Então é outra coisa maluca. Então diz atrás, eu fez 20 anos do lançamento do Carandiru, do Hector Babenco. Aí eu fui olhar lá, assisti em abril, na semana do lançamento, no Guion, em Porto Alegre, quando eu morava lá. Que era um grande cinema, né, de Porto Alegre, ali na Cidade Baixa. E sempre dessa forma. E isso eu transformei num hobby, né, num projeto acadêmico, porque juntamente, uma vez chegou um aluno meu, muito querido, conhecido aqui em Santa Maria, disse: professor, sei que você gosta de cinema e coisa assim, a gente podia fazer um projeto, né? Dessa conversa, em boa hora, saiu o projeto Ciclo de Cinema e História, que duraram 9 anos na UFSM. Foi Alexandre Macari, né? A gente foi buscar outros professores do CCSH da UFSM e foram 30 e poucos ciclos, quase 300 filmes, sempre com debate. Já tem 4 livros, ainda tem, o 5º está no forno, onde os artigos são referentes aos filmes, dialogando, né, com temas de pesquisa. Ali a gente estimulava os alunos, muitos alunos começaram a escrever artigos enquanto estudantes, e estão nos livros, né? Então não é só aquele formado especialista. E aí virou uma coisa assim que é uma diversão extraordinária. Eu já tive momentos assim que eu vi 4, 5 filmes num dia, né? Eu só para dar um exemplo, quem está escutando, na própria TV tinha um momento assim, Rede Globo, né? Tinha no sábado, primeira exibição, sessão de gala e 3 corujões. Eu via os 5. Na casa estudante, que não tinha TV no quarto, né? Eu fui da moradia estudantil em Santa Maria, então tinha sala de TV. Eu ia toda quarta-noite, na madrugada, assistir Classe A, porque aí passava os clássicos antigos. Cinema Noir, tudo ali, e desde sempre. Nesses filmes anotados ali, também acho que deve estar nos 5, 6 mil filmes. Eu só não faço o que o Rui Bezerra Filho fazia, que era assistir 2 filmes ao mesmo tempo. Ele crítico de cinema fazia isso, aí não, né? Então não sou profissional, ganhei o cinema, mas foi uma coisa, e eu não sou pesquisador de cinema, não sou, para mim mas a vida acadêmica também trouxe isso, por isso que eu sou debate, filme, né? Eu comecei aqui, a gente estava falando no intervalo, né? Cheguei em Santa Maria, tinha o Cineclube Lanterninha Aurélio na Cesma, eu vi demais lá.
E ali foi uma educação também cinematográfica para mim, para o grande cinema. Eu poderia ficar aqui horas falando assim dos grandes diretores que eu nem citei, né, nesse primeiro momento, e que eu gosto. Mas eu só não via, confesso aqui, filme pornográfico nos anos 80 no cinema de Santa Maria. Vi cada coisa ruim, né? Ruim mesmo, né? Eu vi Rambo aqui no cinema, e no debate, que uma vez nós tínhamos um ciclo, né, sobre o cinema do Oriente, alguém propôs, vamos fazer o Rambo 3 para estudar o Afeganistão. Eu fui totalmente contra. Fui derrotado no grupo e foi um dos que mais deu debate, né? Então também o cinema ruim rende por ser ruim ou por tratar temas... mas eu até hoje não tenho escolha. Claro que eu tenho minhas preferências, né? Na TV paga, gosto muito do Canal Brasil, que passa daí a produção nacional. Eu acho que a Netflix abriu para o cinema que não chegava, né, pra gente, de vários países. Isso é extraordinário. Estou fazendo aqui propaganda, depois vou receber o cachê, eu acho, né? Mas um mês pelo menos, mas não. Um mês. Então, então foi isso. Claro que soma-se com outras coisas, né? Com o futebol. Eu sou frequentador do estádio do Inter de Santa Maria, em Porto Alegre, no Beira-Rio, estou sempre lá, torço para os dois Inter, né? Outras paixões, né? A militância social, sindical, fui dirigente, eu já tive em 3 conselhos e 2 gestões do Sindicato dos Professores da UFSM. E para mim, com muito orgulho isso, né? De um trabalho que ninguém disse, você tem que fazer. Não, é porque a gente vai... Porque tem o que a gente chama de a consciência de classe, né? Então, eu sou um trabalhador em educação. Eu não sou intelectual, não sou um pesquisador, né? Eu não sou só um teórico da história do trabalho. Eu me considero um trabalhador. E aí, isso mescla também. Então, muitas vezes, da luta sindical está a reflexão acadêmica. Já teve momentos assim, você está trazendo aqui a tua reflexão acadêmica. Não, mas não são separados. E aí tem muitos anos de militância sindical, partidária, de lutas sociais, e é uma inserção muito grande. Isso também te dá uma capilaridade de aprender, de conhecer pessoas. Eu coordeno na universidade há 20 anos um projeto que para nós é um coletivo de educação popular, que é o Praxis, que preparou no pré-vestibular, depois foi para o pré-ENEM, e que a gente organizava os pré-fóruns sociais mundiais em Santa Maria, e só na última entrada na UFSM, 20% desses educandos que não têm condições de pagar cursinhos particulares entraram na UFSM. Isso é extraordinário, né? Mas quem está na linha de frente são os alunos de todas as licenciaturas da UFSM que eu convivo. Então, não convivo só com historiadores. São eles os educadores que estão no cotidiano, lá na linha de frente, fazendo esse trabalho que é magnífico sob o ponto de vista social e extraordinário sob o ponto de vista do que a gente compreende na educação popular. Nós já trouxemos para dentro desse projeto educadores que são questionados por tradições mais conservadoras. Carlos Rodrigues Brandão, um dos grandes educadores populares, reconhecido mundialmente, já esteve conosco aqui no Praxis. Então, são várias frentes de atuação que eu só sinto que a gente precisa dormir, né? Porque senão eu não dormiria só 5 horas por noite na maior parte do tempo. Eu queria ter mais tempo de vida. Professor, nós temos aqui especialistas, mas nós temos especialistas no Diógenes. Então a gente vai escutar agora, Cabala, por favor, nos últimos minutos, os 3 primeiros áudios, pra gente ver de quem são essas vozes. Bom, o George Conrad, eu acho que resume nele, na figura dele, na trajetória dele, o que é verdadeiramente um professor e um pesquisador. Tem um coração imenso, é uma pessoa extremamente generosa e extremamente cuidadosa também, do ponto de vista, sobretudo, teórico, do ponto de vista intelectual. É um dos grandes intelectuais que nós temos em Santa Maria, sem sombra de dúvidas. Eu já conhecia o George quando eu estudava na Faculdade de Direito, no final da década de 90, por ter ouvido já algumas palestras dele e conversado com colegas que faziam também o curso de História. Desde lá já admirava, mas eu passei a conviver e mais permanentemente ter o contato com o George e com a Gláucia, né, quando da instauração da Comissão da Verdade da UFSM.
Fui nomeado para ser representante da sociedade civil a partir da OAB, como representante da OAB. E então, naquele ano, nós começamos a conviver de uma forma um pouco mais frequente, direta e intensa. E ali, né, com essa convivência, eu pude perceber mais ainda aquilo que eu já tinha visto ainda aqui de longe, né, da pessoa grandiosa e do intelectual, do professor, né, que é o Jorge. É uma satisfação tê-lo como amigo, é uma satisfação sempre tê-lo por perto. Ele, a Glaucia, a Valentina, né, são pessoas que, enfim, fazem a diferença no mundo. Jorge está presente na vida de muitas pessoas, amigos, alunos, colegas e família, sempre sendo muito espirituoso, educado e dedicado, para dar o seu melhor àqueles que ele cativou, entre muitos mais adjetivos positivos. Tenho muito orgulho de ser tua filha e poder aprender contigo. Falar do Jorge é falar de um encontro muito especial que já tem quase 40 anos. Nos conhecemos muito jovens, 17, 19 anos, e desde então nunca mais nos separamos. Decidimos seguir os caminhos da história juntos e somos também colegas e parceiros de trabalho. Santa Maria nos uniu e nos legou o nosso bem mais precioso, a nossa Santa Mariense Valentina. Jorge, é um prazer, uma alegria compartilhar essa história junto contigo ao longo de tantos anos. É isso. Tivemos aí, então... Vocês me pegaram agora. A Glaucia, a Valentina... E o Márcio Bernardes, né? O Márcio Bernardes, que é dirigente da OAB. Dias atrás, inclusive, a OAB fez um evento aqui, Ditadura Nunca Mais, e eu tive lá, né, compartilhando conhecimentos com os colegas, né? São mais de 300, acho que quase 400 já palestras ou mesas redondas ao longo do tempo. E que bom, né? Acho que todos eles traduziram, né, um pouco daquilo, já, né? O Chaplin dizia: sois homens, não sois máquinas. Está lá nos tempos modernos. Então, acho que a humanidade é algo que precisa ser resgatado. Essa tradição iluminista, o iluminismo trouxe uma vertente que deve ser questionada, né? O mecanicismo e outras, mas também o humanismo é o que precisa recuperar. Nós vivemos tempos sombrios e isso é preciso. Então, eu acho que é um pouco do que eu e Glaucia procuramos passar para a nossa filha também. E até agora ela acho que está indo nisso, né? De ter uma sensibilidade de se o colega cai no colégio, vai lá ver que ele pode precisar de ajuda. Então, claro que a gente toma pauladas por isso também ao longo da vida, né? Principalmente num mundo de tanta concorrência, de tanto egoísmo, que é o oposto dos valores que a gente defende. Mas é legal. E o Márcio, acho que foi isso. Eu fui escolhido por pesquisar a ditadura pelo meu departamento. E a Glaucia, os arquivos da repressão. Então, nos encontramos lá. Eu devolvo para ele, né, um dos grandes intelectuais da área do direito aqui de Santa Maria. E eu acho que traduz, ele falou intelectual, aquilo que, não sei se é legal, né, ser chamado disso, mas de certa forma eu sou intelectual público, né, aquele que está em várias frentes de atuação e pensando o mundo em todos os sentidos, não só naquilo que que é a área de pesquisa, que é a área... Isso gratifica muito também, né? Professor, agora para a gente finalizar nos últimos minutos, aquela pergunta que também entra no quadro da clichê / difícil, que é, como historiador, consegue eleger, se fosse escolher, uma figura marcante do Brasil e uma figura marcante a nível de Santa Maria? É que nem escolher filme, né? Essa eu acho que é mais difícil ainda. Mas assim, a nível de Santa Maria, um nome muito marcante que tem algo especial. Eu tenho muita admiração por um professor aqui de Santa Maria que resistiu à ditadura, foi dirigente do CEPERS, foi meu colega como professor substituto durante um tempo, que é o D'Artagnan Agostini, né? Dias atrás ele fez 80 anos, né? E a gente escreveu algo para ele que traduz um pouco dessa síntese
Então, o Conheci logo que vim para Santa Maria, é uma grande referência, assim, dos santamarenses, tá? Professor, enquanto o senhor pensa no Brasil, eu vou colocar os últimos áudios, claro, Cabala, só para dar tempo, e aí o senhor vai pensando, ver se existe, se dá para eleger um nome marcante brasileiro. Vamos lá, Cabala, por favor. Meu cunhado Jorge, ao longo de sua vida, ele sempre teve uma trajetória assim marcada pela luta por uma sociedade justa e igualitária, desde que eu o conheço, né? Desde o tempo de estudante até a sua formação, em busca sempre também de uma educação pública de qualidade. Ele cativa a todos, seja na sala de aula ou em reuniões assim familiares de amigos. É um grande professor historiador, além de ser um amigo solidário e um baita colorado. Um abraço da Denise Campão. Bom dia, tio Jorge, aqui é a Carol. Hoje eu e a Camila viemos aqui por intermédio dessa mensagem te homenagear pelo baita tio que tu é, profissional, baita professor, militante, coração enorme, um baita pai, um baita marido, pessoa com inúmeras qualidades, companheiro, gente fina pra caramba, colorado, e por todos esses teus anos de profissionalismo, a gente quer te homenagear e quer te deixar um grande beijo, um grande abraço por tudo que tu tem contribuído para a história do Brasil, por tudo que tu contribui na política, pelo teu discernimento, pela tua consciência de classe. E é isso aí, vamos seguir todo mundo junto. Um grande beijo, um grande abraço, meu e da Camila, da Gal e da Betânia, e nossos parabéns eternos para esse baita professor e tio que tu és, tá? Beijão. Conheci o professor Jorge lá em 1997, quando eu entrei no curso de História. Muito curioso, na época ele era coordenador de curso, né? E desde o princípio a nossa turma desenvolveu uma grande afinidade com o Jorge. Ele era um jovem professor, né? Tinha ingressado na universidade há pouco tempo, né? E ele tinha uma habilidade, né, de cativar muitos alunos. Teve essa proximidade com os alunos, esse diálogo com os alunos, né? E um aluno, quando está chegando na universidade, o que ele mais quer é de alguém que lhe ampare e que lhe dialogue, e que dialogue com ele, né? E o Jorge, ele foi essa figura. Depois a gente foi desenvolvendo, né? Fomos crescendo, fomos desenvolvendo uma amizade, né? E ele foi meu orientador depois de mestrado, tá? Mas para além da vida acadêmica, o Jorge se tornou um grande parceiro, um grande amigo, um parceiro das lutas sociais, tá? Um parceiro de arquibancada de estádio, tá? E se eu fosse resumir o Jorge em uma palavra, eu diria empatia. O Jorge é uma das figuras mais empáticas que eu conheço, tá? Um cara solidário, tá? Um cara que é apaixonado pelo que faz, tá? Um grande amigo, um grande pai e um brilhante professor. Professor, olha só, mais pessoas queridas, né? Começando pela minha cunhada, Denise Ramos Campão, que é jornalista, formada aqui na UFSM, radicada em Porto Alegre há muitos anos, e depois veio a sua filha, a Carolina Campão, que é santamariense, né? Apesar de eles morando em Porto Alegre, ela veio nascer aqui em Santa Maria. Então, é advogada, formada lá na PUC. O último foi o Leonardo Botega, que é professor do Politécnico. Hoje é dirigente da SEDUFES, então também, né, até isso, um grande parceiro, assim. Quando ele falou em arquibancada, ele é desde garoto torcedor do Inter Santa Maria, também a gente se encontrou ali. Então, ele é muito mais assíduo lá no Presidente Vargas do que eu. Domingo ele estava lá, eu não pude. Então, eu digo, nos representa aí sempre. E quem mais falou?
Foram esses agora. Foram 3, né? Eu tô emocionado aqui agora, porque... Faltando um segundinho, eu vou ter que lhe agradecer a presença aqui. Foi um prazer enorme contar um pouco da sua trajetória. Eu vou deixar o senhor se despedir assim, ó. Quando 5 segundos, Cabala, é isso? Então tá. E eu vou deixar em aberto o personagem brasileiro, porque são muitos, tá? Ah, tá. Então a gente vai ter que fazer um especial do cinema e mais alguma coisa relacionada com a história do Brasil. Mas fico muito grato aqui. Eu acho que mais do que é uma homenagem feita a alguém que escolheu Santa Maria, tem Santa Maria no coração. Se Santa Maria está no coração de Rio Grande, eu tô dentro do coração de Santa Maria. É isso aí, muito obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Até mais, um ótimo finalzinho de tarde para todos vocês.